O deputado Sanderson, em vídeo divulgado pelas redes sociais, informou que levou ao conhecimento do Procurador-Geral da República os novos indícios da omissão do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Lula. O deputado lembrou que já havia apresentado uma representação contra integrantes do governo Lula por terem conhecimento prévio de que haveria invasões a prédios públicos e terem se omitido de forma aparentemente intencional. O deputado apontou a possível omissão do ministro-chefe do GSI, general aposentado Gonçalves Dias, famoso por ser da inteira confiança de Lula, precisa ser imediatamente apurada pela PGR. Ainda na terça-feira, oficiei ao Procurador-Geral da República nesse sentido. Hoje, a revista Veja revelou mensagens que também apontam para uma possível omissão do GSI. Essa situação carece de uma investigação completa, capaz de elucidar os fatos todos. Além disso, vamos buscar a instalação de uma CPI na Câmara dos Deputados para também apurar os fatos em toda a sua extensão. No ofício, o deputado ressalta que 48 órgãos do governo federal foram informados sobre a possibilidade de invasão aos prédios e que o ministro-chefe do GSI não apenas não se preparou para defendê-los, mas também dispensou um pelotão que estava em serviço. O texto aponta: chama atenção nesse sentido o fato de ter o ministro-chefe do GSI dispensado um pelotão do Batalhão da Guarda Presidencial horas antes do vandalismo. Naquele momento, a manifestação já era de conhecimento de todos e milhares de pessoas já estavam se deslocando rumo à Praça dos Três Poderes, permanecendo o Palácio do Planalto desguarnecido até a chegada dos manifestantes à Esplanada dos Ministérios, oportunidade na qual a decisão anterior foi revista e o pelotão com 30 homens reenviado, número notadamente inferior ao necessário. No vídeo, o deputado afirma: essa situação do GSI com possível omissão precisa ser investigada. Talvez tenha aí o crime de prevaricação. Temos 1.400 pessoas detidas e justiça tem que ser feita. Os culpados têm que ser punidos com os rigores da lei por terem vandalizado prédios públicos, mas não podemos aceitar que inocentes estejam presos já há mais de 10 dias. Esperamos que a Procuradoria-Geral da República investigue os fatos em toda a sua extensão. Ouça a íntegra do ofício enviado pelo deputado Sanderson à Procuradoria-Geral da República. Senhor Procurador-Geral da República, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência representação contra o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general da Reserva Marco Edson Gonçalves Dias, por possível prática de crime de prevaricação. Isso porque, conforme noticiado pela imprensa, no dia 7 de janeiro de 2023, véspera dos atos de vandalismo ocorridos na sede dos Três Poderes, a Agência Brasileira de Inteligência teria notificado 48 órgãos do governo federal sobre o risco iminente de ataques a prédios públicos em Brasília, fato que acabou se concretizando no dia seguinte. Os referidos avisos foram distribuídos para todos os integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência, rede que une 48 órgãos em 16 ministérios, incluído o próprio GSI, ao qual a ABIN é vinculada. Ora, com os alertas emitidos pela ABIN, certamente teria sido possível estruturar uma resposta efetiva aos atos de vandalismo, sobretudo no Palácio do Planalto, cuja responsabilidade de segurança compete ao GSI. Chama atenção, nesse sentido, o fato de ter o ministro-chefe do GSI dispensado um pelotão do Batalhão da Guarda Presidencial horas antes dos atos de vandalismo. Naquele momento, a manifestação já era de conhecimento de todos e milhares de pessoas já estavam se deslocando rumo à Praça dos Três Poderes, permanecendo o Palácio do Planalto desguarnecido até a chegada dos manifestantes à Esplanada dos Ministérios, oportunidade na qual a decisão anterior foi revista e o pelotão com 30 homens reenviado, número notadamente inferior ao necessário.
Consta ainda que, a despeito de naquele dia ter o Comando Militar do Planalto disponibilizado ao GSI um efetivo de cerca de 400 homens de prontidão para a garantia da segurança do Palácio do Planalto, nenhum pedido de emprego do efetivo foi realizado pelo ministro-chefe do GSI, senão o reenvio de um pelotão com 30 homens, tendo, portanto, o comandante militar do Planalto agir de ofício e enviar cerca de 100 homens ao local para minimizar os danos. Diante desses fatos, que indicam a existência de uma possível omissão no âmbito do GSI, encaminho a Vossa Excelência a presente representação contra o ministro-chefe do GSI, general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias, por possível prática de crime de prevaricação, consistente em deixar de mobilizar efetivo militar suficiente para fazer frente aos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Sendo que se reserva para o momento, reitero protestos de elevada estima aos trabalhos desenvolvidos por Vossa Excelência. Atenciosamente, deputado Ubiratã Sanderson. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, garantias fundamentais ou devido processo legal. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá amigos, aqui deputado federal Sanderson, hoje dia 20 de janeiro, sexta-feira, agora 15 horas aqui em Brasília. Na terça-feira agora encaminhei um ofício ao PGR, Procurador-Geral da República, para que ele investigue essa situação envolvendo o GSI. E agora essa matéria da Veja, confirmando aquilo que nós já tínhamos a informação lá na terça-feira, dando conta de que o ministro-chefe do GSI, um general aposentado chamado Gonçalves Dias, de confiança do Lula, teria se omitido no enfrentamento, e essa situação então do GSI com possível omissão precisa ser investigada, porque talvez tenha aí um crime de prevaricação. Temos 1.400 pessoas detidas, tanto na Papuda como lá na Colmeia, e justiça tem que ser feita. Os culpados têm que ser punidos com os rigores da lei por terem vandalizado prédios públicos, mas não podemos aceitar que inocentes estejam presos já há mais de 10 dias. E esperamos que a Procuradoria-Geral da República investigue os fatos em toda a sua extensão. Olá meus amigos, aqui deputado federal Sanderson, estou hoje aqui na Câmara dos Deputados no meu gabinete, quando acabamos de confeccionar e encaminhar já ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, denunciando uma irregularidade cometida por Luiz Inácio Lula da Silva, que se hospedou num hotel sem licitação, ele e sua esposa, quando em Brasília existem duas residências oficiais, Palácio da Alvorada e a Granja do Torto. Ele poderia ter ficado em qualquer uma das duas sem custo, mas não, preferiu ir para um hotel sem fazer licitação, deixando de cumprir requisitos que são obrigatórios. Não há, no caso, a chamada inviabilidade de competição. Ao contrário, em Brasília tem muitos hotéis, tem centenas de hotéis, e por isso não podia ter contratado essa hospedagem sem o processo legal de licitação. Então, já encaminhei ao Ministério Público junto ao TCU para que verifique se ocorreu, então,
improbidade administrativa por parte de Luiz Inácio Lula da Silva. Chegando no governo já começam as irregularidades a aparecerem e nós, como deputados federais, atentos, vamos buscar responsabilizar esse sujeito, porque afinal de contas, ninguém numa república está acima da lei. Olá, amigos, aqui deputado federal Sanderson, ao lado da deputada Paula Belmonte. Hoje, sexta-feira, dia 13 de janeiro, agora em torno de 20 horas, estamos saindo aqui do presídio feminino do Distrito Federal, chamado Colmeia, conversando tanto com a direção, como também com acesso com algumas poucas presas, de forma a saber se estavam sendo bem tratadas, se a condição delas era uma condição minimamente digna, e vimos que, com todas as dificuldades do sistema prisional, elas estão sendo bem tratadas. Vimos aqui o esforço que os policiais penais estão fazendo para, tendo recebido o dobro da massa carcerária em 3 dias, dar conta e poder fazer frente a essas 492 presas que, a partir dessa operação lá, das ações de vandalismo lá na Praça dos Três Poderes, foram trazidos para cá por ordem de Alexandre de Moraes. Conversando com aquelas mulheres que podemos conversar, vimos que, na sua grande maioria, são pessoas que não têm relação com o crime, não são do mundo criminoso, quase que na totalidade não tem passagem policial, não tem ficha corrida nem policial, muito menos na justiça. Então é preciso sim agora agilizar os procedimentos, separarmos o joio do trigo, as pessoas que têm realmente culpa e precisam ser responsabilizadas, que sejam responsabilizadas. Agora, aquelas, como vimos aqui, senhoras, quase que a maioria com mais de 50 anos, essas mulheres não têm perfil criminoso, quem tem culpa responda por isso, e as inocentes sejam liberadas no menor tempo possível. É importante dizer que nós vimos as condições, nós temos 592 presas aqui. 492. 492, exatamente. Nós temos aqui pessoas que foram presas no momento lá da manifestação, mas também a sua grande maioria que foram presas no QG, naquele acampamento. Dizer que tem pessoas, mulheres aqui com mais de 60 anos, constatamos algumas ainda presas aqui com mais de 60 anos, muitas mães de crianças abaixo de 12 anos de idade, algumas chorando, que tem pessoas que estão dependendo dela. Agora é importante dizer que todas as pessoas que fizeram aqueles atos de vandalismo, precisamos responsabilizar com muita seriedade, mas nós não podemos permitir que no Brasil qualquer manifestação pacífica, ela pode ser condenada e principalmente como uma... Nós temos aqui pessoas, mães, donas de casa, muitas avós, muitas senhoras, e que nós não podemos banalizar essa situação. Precisamos sim uma emergência para que possa separar o joio do trigo. Importante nesse momento todos nós termos equilíbrio para achar uma solução. Não será vandalizando nem quebrando patrimônio público que nós vamos resolver os problemas no Brasil. Mas também não dá para penalizar e criminalizar manifestações como estão querendo. Nós estamos numa democracia e precisamos permitir que as pessoas possam se manifestar, mas de forma pacífica, serem identificados os culpados sem culpabilização coletiva. Nós não podemos dizer que todos são culpados, vamos separar aqueles que têm culpa daqueles que são inocentes, e muitos foram usados como massa de manobra, e por isso é importante que nós, deputados federais, Congresso Nacional, senadores, agentes políticos, todos sejam envolvidos para que esse cenário seja de uma vez resolvido e que nunca mais aconteça algo similar assim no Brasil. A democracia não tem lado, a democracia não tem cor. Nós estamos defendendo aqui o cidadão e a cidadã brasileira.